Bom, temos som, tá dando tudo certinho. Deixa eu olhar aqui, acho que sim, estamos no ar, tá tudo bem. Eu tô com o fone completinho, né, tô com o microfone desse lado, tem que lembrar que inverte. Deixa eu tirar isso aqui. Acho que a gente vai ter pouco ruído ou nenhum ruído, né, vamos torcer. Fechei o máximo que eu consegui ali para não ter muito ruído. E é isso, boa noite para quem vai assistir aqui agora, né, na estreia, bom dia e boa tarde para quem vai pegar mais tarde esse material, quem vai assistir outro dia, né, em outro momento, porque essas aulas abertas ficam gravadas no YouTube, na playlist Aulas Abertas. Essa é a nossa 8ª aula aberta, né, começamos no início de março, passamos por abril inteiro, e agora no mês de maio iniciamos nosso 3º mês de aulas abertas, iniciando hoje também um novo momento dessas aulas, né, que fazem parte do curso online que eu venho ministrando, né, o curso que se chama O Livro Ilustrado e o Corpo Criador, fronteiras entre palavra, imagem, gesto e espaço. Até então, né, nessas 7 aulas que nós tivemos até aqui, eu vinha focando em contar sobre os meus processos de criação a partir dos livros né, de alguns livros, de alguns projetos dos quais eu já participei, livros que eu já ilustrei, que já escrevi e tudo, né, parcerias com editoras e outros escritores, sempre levando em consideração um tripé que para mim é muito importante quando eu falo de corpo criador, que é a história das pessoas, a história dos materiais e a história dos processos. Bom, agora, a partir de maio, a minha ideia é ampliar um pouco, né. Se vocês repararem na miniatura, né, nessa imagenzinha de ícone que fica na capa da aula, eu suprimi o livro ilustrado e mantive o corpo criador, porque a partir de agora eu quero enfatizar essa ideia do corpo em ação, do corpo criando algo. Não apenas livros, mas qualquer outra linguagem artística, porque eu acho que o livro dialoga com outro, aliás, todas as linguagens artísticas dialogam, né, e quem cria livro, não cria só livro, né, normalmente a gente se desdobra em outros fazeres profissionais e outros fazeres artísticos, porque a gente não é uma coisa só. A gente é ilustrador, a gente é escritor, mas a gente é também outras tantas coisas. E a ideia é trazer aqui essa confluência, né, de elementos, de coisas que nos instigam. Então a ideia daqui para frente é dialogar, conversar, bater papo com outras pessoas que fazem outras atividades, com cerâmica, com tecido, enfim, né, com outros materiais, e sempre enfatizando três outros outro tripé que para mim é essencial: matéria, materialidade e poética. São 3 palavrinhas que não são só 3 palavrinhas vazias de sentido, e hoje eu vou mostrar para vocês como é que eu compreendo esses 3 conceitos, a partir de onde eu trabalho esses 3 conceitos, porque eu acho que são 3 palavras que, embora muito importantes para quem cria, são palavras que também podem ser esvaziadas de significado se a gente não tiver alguns cuidados, alguns critérios. Bom, eu começo então hoje, primeiro agradecendo quem está aqui sempre comigo. Eu sei que a maioria acaba assistindo no gravado ao longo da semana, né, e é muito bacana ver o número de visualizações das aulas crescendo. O número de inscritos do canal também crescendo. A ideia é tornar esse canal muito ativo, para a gente fazer essa troca, sabe, de saberes e de experiências. Então, eu comecei essas aulas em março, né,
com 90 e poucos inscritos e eu já estou com mais de, nem sei, cento e tantos, né, 120 e tantos, 130 e poucos. Claro, é um universo muito miúdo, né? A gente pega aí youtubers com milhares e milhões, mas eu não sou youtuber, né? E eu comecei, embora esse canal tenha feito no dia 11 de maio, ele nasceu em 2016, ele fez 8 anos, junto com a minha empresa, junto com o meu CNPJ, que é a Criatura Produções Culturais, também comemorou 8 anos de nascimento, é uma menina ainda, uma pequena. Mas, enfim, esse canal tem 8 anos, mas ele não é um canal ativo, é onde eu normalmente ia alocando participações minhas em outras lives, em outros espaços, mas agora aqui a ideia é produzir conteúdo, então eu peço encarecidamente para que vocês se inscrevam no canal. Claro, se inscrevam se fizer sentido, né? Se esse é um conteúdo que faz sentido para vocês. Eu não falo apenas para criadores, eu não falo apenas para os meus alunos, normalmente eu falo muito com professores, porque tudo que eu faço aqui dialoga com sala de aula, eu sou fruto, eu venho do chão de escola, não sou, eu sou filha deixa eu acender essa lâmpada aqui, que ela não, agora que eu estou vendo, ela está apagada, acho que melhora um pouco a luz, né? Eu sou filha de professora, mas eu também sou professora, e eu me torno ilustradora a partir das minhas vivências em sala de aula com os meus alunos. Então, professores são muito bem-vindos aqui, eu gosto muito dessa troca com eles, e, enfim, então, se fizer sentido para vocês, eu espero que faça, se inscrevam no canal, não deixem de se inscrever agora, né, vocês estão aqui, né, nesse momento ainda de quentura, né, de diálogo, se inscrevam, curtam essa aula, eu procuro dar muito significado a essas aulas, tanto é que eu chamo de aula e não de live, tá? Porque eu não tenho nem tempo para perder e nem admito fazer com que as pessoas percam tempo comigo. Então, o que é entregue aqui é conteúdo de fato, conteúdo cuidado, estudado, planejado, sabe? Para ser apresentado da melhor maneira possível. Então, eu peço que vocês curtam, comentem, que vocês compartilhem, que vocês mandem esse material para outros colegas profissionais, para que eles possam também ter acesso a esse tipo de material, tá bom? Para a gente fazer esse espaço aqui seguir crescendo, de preferência que ganhe um up de crescimento, né? A minha meta até o final do ano é atingir 500, tá? Não é uma meta impossível, né? Estamos com 130 e poucos, deixa eu ver, eu não consigo ver agora, mas a gente consegue, né? Essa live, essa aula está sendo transmitida também em outros canais. Ela é feita, ela é pensada no formato YouTube, tá? Que eu acho que ainda é o melhor canal para gente assistir esse tipo de material, mas ela também está sendo transmitida em outros espaços, e é isso. Bom, para quem não me conhece, nossa, já falei um monte aqui, já falei, sei lá, 8 minutos e ainda não me apresentei, para quem ainda não me conhece, para quem está chegando aqui agora. Eu sou Anny Elizabeth, sou ilustradora, sou escritora, e eu costumo me definir como uma pessoa que gosta de provocar histórias nas pessoas e nos materiais, né? Eu penso, eu elaboro a minha criação a partir do pensar das mãos, né? Da junção entre pensamento e gesto. Eu pesquiso e eu debato essa fragmentação que, com o passar do tempo, né? Essa fragmentação entre quem pensa e quem executa, isso é fruto de uma sociedade industrial, né? Isso nasce com a Revolução Industrial, com o desenvolvimento do capitalismo. Sou historiadora, por isso que eu sempre faço questão de dar esse chão historiográfico, de contextualizar as coisas, né? Todos os saberes que eu trago para cá tem um chão histórico, eu faço questão disso, né? Nosso conhecimento, a produção de conhecimento, produção de saber, não se dá do nada, se dá a partir de parâmetros, sabe, de contextos. Mesmo quando a gente finge que não é assim, ou que a gente não tem consciência de que assim seja, mas o meu lado historiadora está sempre muito atenta a isso.
E hoje o que eu vou falar, né, bom, eu sou historiadora, sou ilustradora, escritora, sou pesquisadora, educadora, tudo isso a partir da criação de imagens e a partir da análise, da pesquisa das narrativas visuais, certo? O ilustrador é aquela figura que cria narrativas visuais para além de desenhar, para além de ser expert, né, só naquela técnica, tá bom? Então, cafezinho. Então, é pensando nisso que eu preparo todo o material para cá. Hoje, o que eu quero trabalhar com vocês, mostrar para vocês um pouquinho, eu vou abrir aqui. Bom, eu vou adicionar primeiro uma fala do Otávio Paz em um livro que eu sempre recomendo para todo mundo, que é O Arco e a Lira, certo? E o Otávio Paz diz o seguinte para nós: sejam quais forem sua atividade e profissão, artista ou artesão, o homem transforma a matéria-prima, cores, pedras, metais, palavras. A operação transformadora consiste no seguinte: os materiais deixam o mundo cego da natureza para ingressar no mundo das obras, ou seja, no das significações. O que ocorre então com a matéria-pedra, empregada pelo homem para esculpir uma estátua e construir uma escada? O que o Otávio Paz traz para a gente aqui é exatamente essa ideia da, da, da transformação, da significação dos materiais em materialidade, né? A materialidade é diferente da matéria e diferente dos materiais, né? A pedra, muito embora, evidentemente, cada pedra carregue as suas características, o papel, que é o material com o qual eu trabalho, já carrega em si as suas características, mas ele só se torna uma materialidade a partir do momento em que são atribuídos significados a eles. A partir do momento em que a gente trabalha em cima desses materiais, para que eles se impregnem de uma narrativa, de uma história, de algo que lhes modifique, que lhes torne únicos no espaço. E é disso que o Otávio Paz fala aqui, né? E ele coloca também aqui como matéria a palavra, né? Porque a palavra vai necessitar de um trabalho sobre ela, sabe? De uma lapidação, de uma elaboração para que ela se torne narrativa, por exemplo, para que ela saia do campo da matéria para se tornar materialidade. E eu trago aqui hoje, para a gente debater esse assunto com mais, com mais intencionalidade, um pouco da minha pesquisa do mestrado, né? Ai, sério? Sério. Porque é um trabalho que eu desenvolvi a partir da pesquisa do papel, né, do papel como essa matéria a ser transformada em materialidade. E, curiosamente, embora eu não tenha sido a minha intenção inicial, quando eu iniciei essa pesquisa, é também um tripé, né? Porque eu trabalho o papel, a literatura, né? A literatura é um dos elementos com os quais eu vou trabalhar para dar materialidade a esse papel. Então eu trabalho com o papel, com a literatura e com a criação visual, né? Com a produção de visualidades a partir disso. Saindo da ilustração, que foi o que eu sempre executei, e dando tridimensionalidade a essa imagem, né? Então eu vou contar para vocês um pouquinho de maneira mais direcionada aqui hoje, como é que eu fiz isso, do que se trata a minha pesquisa, porque eu falo sempre dela, né? Todo mundo que me conhece um pouquinho, que me acompanha um pouquinho, sabe que eu sempre falo do Frankenstein, da Mary Shelley, da criatura, falo um pouco da minha pesquisa, mas hoje eu quero falar dela especificamente para que a gente consiga
marcar melhor o que são esses conceitos. Primeiro, o que é isso tudo que eu falo, né, que eu misturo papel e romance e literatura e blá, 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 mas também, quando eu falo de poética, do que eu estou falando? Né? Não é algo vazio. Quando eu falo de materialidade, não é algo vazio. Quando eu falo de matéria, não é algo vazio. Então, eu vou trazer aqui hoje, de um jeito muito leve, muito en passant, tá? A minha pesquisa, ela tá. Eu vou fazer o seguinte aqui. Primeiro, eu vou colocar meus óculos, gente, vou pedir licença. Eu sei que ele vai refletir aqui o ring light. Eu tenho 2 ring lights aqui na minha frente, e tem mais uma luz aqui e outra ali. Então, acho que vai refletir tudo. Quero mostrar para vocês também um pouquinho esta mocinha que está aqui sobre mim. É a minha criatura, que está aqui comigo até hoje, me fazendo companhia. É a minha escultura, ou o meu objeto escultórico. Essa palavra também está no meu radar, tá? Essa coisa de objeto escultórico. E eu vou mostrar aqui, deixa eu pedir para fazer uma apresentação, compartilhar tela. Por que eu vou compartilhar tela? Eu quero começar mostrando para vocês o seguinte. A minha pesquisa faz parte do programa de pós-graduação em design da Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro, certo? Aqui eu abri a página do site para mostrar para vocês, né, ppgd.eba.ufrj.br/Ana Elizabeth-Bezerra-Cruz, porque é na parte dos integrantes aqui, entre os egressos. Né? Lá nos egressos, tem euzinho aqui. Vou contar. E na minha página tem parte, né, porque não está tão atualizado assim, mas tem parte da minha produção acadêmica. Né, quando a gente está num programa de pesquisa, a gente tem a tal da produção acadêmica, essa é a minha outra faceta, a faceta pesquisadora. Então, a gente tem aqui, entre outras coisas, um artigo no qual eu falo do design como ato poético. Eu tenho... Deixa eu abrir aqui para ver se é... Tem um artigo que eu escrevi em parceria com uma ex-professora minha, Ana Carla Freire de Oliveira, no qual que saiu, foi publicado na revista do Programa de Pós-Graduação em Artes da Escola de Belas Artes da UFMG, certo? Avaliada como Qualis A2, enfim, né? Tem todas essas nomenclaturas no mundo acadêmico. Qualis A2 é muito maneiro, tá? Eu fiz essa cara, mas é legal pra caramba. E ali eu já falo da Mary Shelley, da materialidade do papel, e do processo de criação. Okay? Então, quem tiver interesse em conhecer mais um pouquinho do meu trabalho acadêmico está aqui. E tem também a minha dissertação, né? Que é o que eu vou mostrar para vocês aqui um pouquinho nessa apresentação de hoje. Uma pequena parte dela, né? Mas que se chama Camadas da Criação, nas séries A Mary Shelley e a Criatura, Materialidades e Imaterialidades. Então, aqui tem a dissertação, o texto, né? Vocês acessam aqui a minha dissertação completa, e aqui embaixo tem a minha defesa, tá? Que foi online, então ela está no YouTube, para quem quiser ver. Aqui algumas imagens do meu processo de pesquisa, vocês vão poder ver um pouquinho dele hoje. E é daqui, gente, dessa ideia da materialidade, da exploração dos materiais, do papel, que a gente vai navegar a partir de agora. A minha ideia depois é trazer alguém que trabalhe com cerâmica para contar um pouco do seu processo de criação, alguém que trabalhe com tecido, alguém que trabalhe com ferro, enfim, com diversos materiais,
para contar um pouco para a gente como é o processo de criação a partir dessas outras linguagens, né? Então, aqui algumas fotografias do meu processo. A minha orientadora, a professora Larissa Elias, o meu co-orientador, o professor Madison Oliveira. Okay? Isso aqui, gente, é papel. Né? O mesmo papel que eu sempre usei para fazer as minhas ilustrações, para criar as minhas texturas. Aqui eu amplio um pouco essa utilização do papel, saindo da ideia da bidimensionalidade, né, do desenho sobre a folha, que é o que eu faço, mesmo quando eu trabalho com colagem, para explorar esse papel no tridimensional. Tá? Então, deixa eu voltar aqui, interromper aqui o compartilhamento e mostrar a minha mocinha aqui em cima. Aqui. Tá vendo? Essa é a fase final já da pesquisa e tudo, que é quando eu exacerbo essa ideia do tridimensional, né, com a minha escultura chamada A Criatura. E aí agora sim eu vou entrar aqui e adicionar ao palco uma outra apresentação, que é a apresentação é parte da apresentação, né, da minha dissertação, que se chamou Camadas da Criação nas séries A Mary Shelley e a Criatura, Materialidades e Imaterialidades. Todas essas imagens que vocês estão vendo, esse fragmento de imagem aqui ao lado, por exemplo, tudo isso é feito da maneira como eu sempre fiz as minhas ilustrações, né? E quem acompanhou as minhas aulas, minhas primeiras 7 aulas, sabe que eu tenho um trabalho de criação de textura sobre papel, a partir de diversas técnicas, né? Utilizando diversas técnicas. E aqui eu expando isso, aqui eu estudo sobre tudo aquilo que eu fazia de maneira um tanto intuitiva, ou às vezes nem tão intuitiva, tinha muito de intencional, mas sem parar, mas sem o olhar da pesquisadora, né? Aqui eu olho para tudo aquilo que eu vinha fazendo nos livros com o olhar de pesquisadora e aumento ainda essa compreensão para sair das páginas dos livros e fazer isso ocupar o mundo, né? Ocupar o mundo de uma outra maneira diferente do livro, ocupar como um corpo escultórico. Bom, e aí temos a Mary Shelley numa citação que me agrada muito, eu vou mostrar para vocês de onde ela saiu, que fala que a invenção, Mary Shelley em 1831 nos diz isso, né? Que a invenção é preciso aceitar humildemente, não consiste em criar do nada, mas a partir do caos. Antes de tudo, os materiais devem estar disponíveis. Ela é capaz de dar forma a substâncias obscuras e informes. Ela, a invenção, né? Não de trazer a vida à substância em si. Em tudo quanto concerne a descoberta e a invenção, mesmo o que pertence à imaginação, somos continuamente lembrados da história do ovo de Colombo. A invenção consiste na capacidade de captar as potencialidades de um assunto e no poder de moldar e organizar as ideias por ele sugeridas. Por isso que eu trabalho sempre muito, eu exploro muito sempre a ideia de... Me fugiu aqui, peraí. Eu exploro sempre muito essa ideia da transformação dos materiais. E nas nossas primeiras aulas, né, na primeira fase, digamos assim, eu bato muito na tecla do tripé, né, da história das pessoas, as histórias dos materiais e a história dos processos. Porque é a organização disso
é a exploração disso, né, dos nossos aspectos biográficos, do potencial que o material que está ali disponível oferece, é que a obra nascerá. Né? Quando eu falo dos aspectos biográficos, é o quanto a gente leva de nós, ainda que inconscientemente, para a nossa obra, tá? Não como biografia, mas sempre com a fabulação dessa biografia, ok? E a capacidade mesmo de captar a potencialidade daquilo que a gente tem à nossa volta, né? A Mary Shelley trabalhou com a palavra, com a lapidação dessa palavra. Ela tinha um cuidado, evidentemente, né? Escritora literária que foi, e grande pesquisadora também, né? De outros escritores e tudo. Ela tinha essa mesma preocupação que eu tenho com os materiais, ela tinha com a lapidação da palavra, com a exploração do potencial dessa palavra, né, com a criação da história que ela cria. E aí eu trabalho com essa edição aqui, ainda está com as minhas marcações todas, com essa edição aqui do Frankenstein, que é da editora Zahar, né, uma edição de 2017, é uma edição comentada e tudo, é comentada pelo Santiago Nazarian. Lá atrás, essa citação que eu li está aqui, né, lá na página 240, 241, por aqui, tá? Cheio de marcaçãozinha minha. E é quando ela é convidada, porque o Frankenstein tem várias edições, né? Na primeira edição, inclusive, o nome dela não aparece, e ele foi editado originalmente em mais de um volume, em 3 volumes, se não me falha a memória. E na edição de 1831, que eu chamo de edição definitiva, os editores não condensam, né? Eles mantêm o texto, ela revisa esse texto, faz algumas alterações, e eles juntam os 3 volumes em um só, em 1831. E convidam a Mary Shelley a pensar, a escrever um pouco de como nasceu a história, né? De onde surgiu a ideia de escrever Frankenstein. E ela entra, é um processo muito mais elaborado do que aquela ideia do pesadelo, do sonho, da provocação do amigo e tudo mais. E quando ela vai nos contar essa história, né, em 1831, vejam só, ela escreve um texto muito bonito, que eu recomendo muito, que está aqui, fazendo uma digressão mesmo sobre o processo dela de criação, de como ela chega na experimentação da palavra para a ficção, da palavra literária, e não para a palavra filosófica, que era o que ela sempre pensava que faria, né? Ela é filha de 2 grandes filósofos do século XVIII e século XIX, então ela nos brinda ali com uma reflexão que até hoje nos faz pensar sobre poética, sobre matéria e sobre materialidade. Então eu pego, e aí a minha pesquisa começa a caminhar entre os processos dela, os meus, porque cada reflexão que eu lia dela, a respeito da criação dela, me faziam pensar nas minhas criações, em como eu encarava as minhas criações. Então, todas essas 7 aulas que vocês assistiram até agora, na verdade, eu só tive dimensão daquilo tudo quando eu comecei a fazer, quando eu comecei essa pesquisa de mestrado, porque eu comecei a pensar acerca da minha própria criação. Vamos lá. Então, essa é a edição, né, que eu utilizei. E aí, o primeiro momento, essa pesquisa é pensar, é dividida em 2 momentos e um interregno, né? Um interregno. Eu falo interregno, tá, gente? Começam com
com a composição dessa série aqui, chamada A Mary Shelley, né, para Mary Shelley, que é uma obra composta de 4 peças visuais. Eu estou deixando aqui a tela grande para vocês poderem ver do que se tratava essa obra, né, uma obra composta de 4 peças visuais, que foram executadas em papel, tá? São diferentes tipos de papéis, texturizados, aqui eu digo que são técnicas gráficas diversas, mas primordialmente explorando, primordialmente explorando o rolinho de espuma. Eu vou falar sobre isso, né? Tá tudo aqui bonitinho, didaticamente explicado, mas normalmente o meu material de sempre é o rolinho de espuma, tá? Então essas 3 texturas e o vestido que vocês estão vendo aqui, né, esse objeto que é um vestido, ou é uma escultura vestido, é um objeto vestível, né? Ele foi criado no manequim de modelagem, realmente, desses que a gente usa para criar roupa. Ele é um manequim 40, tá? Então ele é vestível, mas é um objeto, né? Ele cabe numa pessoa de manequim 40, mas ele é vestível até que ponto, né? Bom, isso foi para a exposição Os Sentidos da Forma, o design como ato poético, que foi uma exposição que aconteceu lá no Centro Cultural da Light, com a curadoria da professora Irene Peixoto, e era uma exposição que debatia, né, que trazia para o debate o design como ato poético, né, conforme diz o título, mas pensando no desafio à temporalidade, né, ações nossas, porque o design está muito ligado à funcionalidade, à rapidez, está muito ligado a uma ideia distorcida de tecnologia, e pensar o design como um ato poético é exatamente a subversão do tempo, a ideia de um certo fazer, de um certo resgate, de um fazer, de uma manualidade, que nos faça parar, não parar o tempo, mas mexer na nossa temporalidade, né? Então, veja, quem é que se dedica, pelo amor de Deus, a ficar texturizando papel e a rasgar papel nesse mundo que nos exige alta performance, produtividade, acordar às 5 da manhã, fazer parte do clube dos 5 e estar em ação o tempo todo? Né? O ato de de texturizar o papel, de rasgar o papel, de criar texturas a partir disso, de criar formas a partir disso, é um ato de desafio a esse tempo, né? E a professora Irene sempre fala, né, que não é fortuito esse desejo nosso de uma reconexão com as materialidades, com as manualidades, de uma reconexão com o pensar das mãos, né? Porque essa fragmentação entre gesto e pensamento, isso é algo isso é algo de uma sociedade industrial, né? Isso é algo de uma sociedade pós-revolução industrial, e o design é uma profissão, o design é um ofício, inclusive a ilustração, né? Tá nesse bojo do design, é uma profissão que é criada a partir disso, a partir do desenvolvimento do capitalismo e para o desenvolvimento do capitalismo. Tá? O design anda juntinho com o surgimento do capitalismo. E dessa ideia, o design é exatamente essa fragmentação do homem entre os que vão pensar e os que vão executar. Tá? A gente sai da figura do artesão, que tinha a completude da sua criação, detinha isso, para a figura do design e a figura do operário, do designer e do operário. O designer é aquele que vai ser o ser externo à fábrica, ao chão de fábrica, que vai pensar, que vai elaborar, que vai criar propostas, vai criar modos de fazer, e vamos ter o operário, que é o que vai executar. Ele não vai pensar, ele vai só executar em série. E isso vai estar cada vez mais fragmentado também, mais segmentado também. Quem já assistiu aquele filme do Chaplin, né, de uma produção muito segmentada, né, isso já é mais para frente um pouco, mas
enfim, digressões, né? Mas essa exposição vinha debater exatamente isso, né? Então, quando eu pensei essa obra com essas 4 peças, eu pensei exatamente a ideia muito simples, a princípio, mas muito complexa também, de dar sentido, de procurar sentido, de dar sentido e de fornecer sentido ao ato de rasgar papel. Isso foi, a princípio, um trabalho de uma disciplina, né, uma das disciplinas que eu fiz no mestrado. E aí a segunda fase dessa pesquisa é pegar aquele material, né, aquele objeto, o vestido, e transformar na criatura, já com uma série de outros conceitos e significados e sentidos fornecidos, né? Já com um pensamento agora sobre a criatura, para a criatura, né? A criatura, para quem não sabe, eu recomendo muito a leitura do romance Frankenstein. Ele não é aquele monstro verde que a cultura pop imortalizou, né? Essa é uma obra que muito rapidamente foge do controle das mãos, né, da Mary Shelley, e nem ela nunca quis esse controle, né? Quando ela escreve esse texto para a edição definitiva do romance, ela ela fala algo muito bonito, assim, ela deseja, talvez eu encontre aqui, mas ela se despede da criatura, né? Cadê? Eu acho que eu não vou encontrar. E agora, novamente, peço à minha criatura medonha que siga seu caminho e seja feliz. Tenho carinho por ela, pois foi fruto de dias felizes, quando a morte e a dor eram palavras que não conheciam verdadeiro eco em meu coração. Bom, ela se despede da criatura e ela deseja felicidades a essa criatura, né? Então ela nunca teve, óbvio, um desejo de controle sobre a obra, e de fato, a obra, embora tenha sido alvo de muitas críticas, a crítica da época, a crítica constituída da época, esculhamba com o livro e diz que o livro é um horror, é uma escatologia e tudo mais, que não está dentro dos padrões morais da época, etc. e tal. Mas é um sucesso de público. E é um sucesso de público que logo ganha os circos, os teatros, e vai ganhando novas versões e adaptações, porque na medida em que ganha uma adaptação para o teatro, já é outra linguagem, vai para os circos, outra linguagem. E os circos, à época, tinham aquela coisa dos horrores, né, das pessoas com determinadas condições físicas diferentes e singulares e tudo mais. Então, a criatura vai ganhando outras formas. E quando chega no cinema, ela vira aquele monstro verde do Boris Karloff, né? E vira uma grande confusão, porque eu acho que poucas pessoas de fato leram o romance, poucas pessoas sabem de fato que o Frankenstein é o cientista, é a figura, é o homem burguês do século XVIII, que cria uma criatura que ele sequer nomeia. Victor Frankenstein é quem cria o tal monstro, né, essa criatura medonha. A Mary Shelley chama de criatura, né, com letra minúscula, ela não ganha, essa criatura não tem nome próprio, né, e eu dou o nome próprio na medida em que eu escrevo criatura com letra maiúscula. Em cima dela que eu trabalho, né? Então existem distorções dessa compreensão, e que isso é importante a gente ter agora, né? A gente pensar agora, ter isso claro, né? Victor Frankenstein é o homem que cria a criatura, né? E que depois abandona, ele fica tão horrorizado com o que ele criou, porque é feio, é isso, é aquilo. Enfim, é a figura do outro que ele não reconhece, sobre que ele assim, ele se recusa a exercer a responsabilidade que era dele, uma vez
Foi ele que deu vida àquela criatura, ele abandona essa criatura ao léu, esperando que ela morra, que ela sei lá o quê, né? E a criatura se expõe, é exposta, na verdade, a um processo de normalização e de hibridização dela própria, porque ela não falava, ela não sabia o que era fome, o que era frio, e ela precisa descobrir tudo isso sozinha, né? Então o romance fala da trajetória do Victor, mas fala também, e com tanto destaque quanto, para esse processo de desenvolvimento e de transformação da criatura, até o momento em que ambos se encontram para um embate final, né? Para que haja o acerto de contas entre o criador que abandonou e a criatura que foi abandonada e que carrega nela as marcas desse abandono. Tá? Então é disso que o livro fala. O livro não fala de um monstro verde que se chama Frankenstein, não. E essa é a minha criatura, né? A partir desse vestido aqui, eu começo a dar formas humanas, né? Humanoides, talvez, para até chegar nessa forma aqui, que é uma obra também composta, uma escultura em papel, produzida a partir do objeto vestimenta, desenvolvida na segunda fase da pesquisa, né? Um desdobramento. Eu utilizo a mesma técnica anterior, mas agora, além da tinta PVA, eu uso tinta óleo. E essa obra ficou exposta na 8ª Bienal de Arte e Design da EBA, tá? E ela nasce, gente, desse gesto primordial aqui. Esse é o embrião da obra. Esses primeiros rasgos, né? Eu coloco aqui na ordem em que eles nascem, porque eu tinha que compor, antes de fazer o vestido, né? Antes de criar esse vestido, a gente tinha que compor esses três painéis, né? Um que deveria ser branco, todo branco, em papel branco, um que deveria ser bicromático, né? E eu escolhi o branco e preto, e o outro policromático, e eu ali trabalho com as cores. Vocês vão compreender por que eu trabalho com essas cores, tá? Mas aqui está o gesto primordial, aqui tá o início do meu brincar, né? É o momento da concepção, né? De como essas formas rasgadas se encaixariam para gerar 3 imagens iniciais. Então eu embarco por esse processo, né? E eu começo utilizando, gente, a Faiga Ostrover, quando ela fala que a criatividade é essa força que se reabastece continuamente nos próprios processos dos quais faz parte, né? Esse texto, na verdade, é meu. Eu vou dar a citação dela já já, perdão. Né? A Faiga vai utilizar o termo tensão psíquica como uma noção de renovação constante do potencial criador. Né? Então, essa busca, a partir de um gesto simples de rasgar e tentar ir agrupando esse material rasgado, ele vai se retroalimentando e vai gerando outros saberes, outras tensões, outros pensamentos, outras sensações, né? Esta tensão e o trabalho de investigação ancorado nos diários de criação ajudam a criar uma espécie de tônus criativo, passível sempre de intensificação, do colocar-se em prática, fazendo com que a tensão psíquica se transforme em forma física. Ou seja, essa busca, aqui eu falo de tensão, mas eu vou falar agora de tesão, né? Esse desejo que eu tinha ali, da descoberta do que vai dar naquilo ali, né? Nesse rasgar e compor. Que produziu a forma, né? Então, a tensão psíquica é ao mesmo tempo estrutural e ao mesmo tempo expressiva, porque a forma vai se configurar e afetar o leitor emocional e intelectualmente. Né? O leitor vai se deparar com essa obra como um bloco, ele não vai. Quando ele se depara com aquela obra, ele não vai pensar em tensão psíquica, em nada disso. Isso é um pensamento meu de criadora.
um pensamento meu, criadora. Mas na medida em que eu carreguei aquela obra de tensão, desse pensar, desse desejar, isso chega, essa tensão chega no fruidor da obra, no leitor, no espectador da obra, como um bloco, como sabe, um tapa nele, né? Pelo menos espera-se que assim seja. Então, a Faiga fala algo que eu gosto muito, que é a imaginação criativa nasce do interesse, do entusiasmo de um indivíduo pelas possibilidades maiores de certas matérias ou certas realidades. E a gente só sabe disso, gente, fazendo. Né? Eu ultimamente tenho falado para os meus alunos que o que é de fazer a gente só sabe fazendo. Né? O bailarino só vai saber dançar se ele dançar. Ele só vai aprender uma coreografia se ele executar a coreografia. O corpo dele precisa introjetar essa coreografia. Hoje, para mim, rasgar o papel é um trabalho muito elementar. E eu preciso, inclusive, sempre me desafiar, porque é algo que eu sigo fazendo, mas eu preciso sempre me desafiar para que aquilo não caia num hábito mecânico. Né? Então, para mim, aquela primeira tensão psíquica dessas primeiras experimentações aqui já não me dizem nada, porque eu já passei disso. Eu preciso encontrar maneiras outras para que esse processo siga sendo desafiador, para que esse desafio chegue ao meu leitor quando ele lê a minha obra. E é aí, gente, que eu chego num momento importante de compreensão, né? Que criar é estabelecer novas formas, é relacionar, é ordenar, é configurar, é significar, sobretudo, né? E aí tem uma falinha aqui do Frankenstein porque eu fui mesclando, né? A minha criação, a criação da Mary Shelley e a criação do Victor, porque ambos se entregam. Ambos se entregam a um processo de criação, né? Cada um com as suas tensões e com seus tesões e com seus objetivos, né? Mas o Victor diz o seguinte: quem pode conceber os horrores de minha labuta secreta, enquanto eu chafurdava na terra profana dos túmulos ou torturava animais vivos para animar o barro sem vida? Meus membros agora tremem e meus olhos se afogam com as lembranças. Mas na ocasião, um impulso irresistível e quase frenético me incitava a seguir em frente. Eu parecia ter perdido toda a alma e a sensação. A sensação, a não ser pelo desejo de seguir com essa busca. Não era de fato senão um transe passageiro, que só me fez sentir com agudez renovada tão logo eu voltei aos meus velhos hábitos, quando o estímulo antinatural deixou de operar. E aí ele fala, né? Coletava os ossos de mausoléus e perturbava com dedos profanos os segredos grandiosos da constituição humana. Ou seja, aqui esse livro é uma profunda crítica, né, à sociedade da época, porque o que ele está dizendo aqui é que naquela sociedade industrial, né, se passa em 1700, não fala a data exata, mas é pós-revolução industrial, mas ainda é século XVIII, né, a revolução industrial aconteceu em 1750, mais ou menos. Então, com a revolução industrial, o processo de urbanização das cidades acontece de maneira muito desordenada, começa a acontecer de maneira muito desordenada, e era muito comum as valas, os cemitérios meio que abertos, feitos de qualquer jeito. E ele profanava esses cemitérios, era muito comum, porque a vida humana se tornou uma vida descartável. Né? O operário, submetido a 20 horas de trabalho diário, ele trabalhava, morria. Ele trabalhava em péssimas condições, ele sofria acidentes de trabalho e ele era enterrado em vala comum. E dane-se, porque não existia direito trabalhista.
E o capitalista, o dono dos meios de produção, ele queria mesmo era morreu aquele, pega-se outro. E esse corpo, que já foi profanado pelo seu patrão, ele estava ali, numa vala comum, e ele é profanado pelo Victor, para criar a vida a partir da morte, assim, era um desejo que ele tinha. E que ele nunca parou para pensar também nas consequências disso, não. Então, ele ali estava naquele transe. Essa era a tensão psíquica dele. Né? Eu fiquei na minha tensão psíquica de rasgar papel, né? E ele na dele de juntar partes de corpos humanos que ele pegava em vala, de pegar animal vivo, porque ele também precisava da pulsão da vida desse animal, e foi trabalhando. E a tensão psíquica da Mary Shelley contar essa história de maneira tão arrebatadora que 200 anos depois a gente ainda se impacta com essa história. Bom, deixa eu voltar aqui. E aí ele fala, né, que ele coletava ossos, nananã, a sala de dissecação e o matadouro forneciam miúdos dos animais e frequentemente minha natureza humana voltava-se com repugnância contra aquela ocupação. Bom, processos, né, os processos dele. E aí, gente, a gente chega na tal poética, porque quando eu falo de poética, eu estou falando exatamente dessa noção muito simples, né? Citando Valéry, que é quem fala desse conceito, né? Ele dá uma aula inaugural na Sorbonne, quando ele assume a disciplina poética no curso, né? Ele fala que, enfim, é toda uma reflexão sobre o que ele considera poética, né? Mas a definição dele é o seguinte: mas é finalmente a noção bem simples de fazer que eu queria exprimir. O fazer, o poem, do qual desejo me ocupar, é aquele que termina em alguma obra, ou seja, é colocar a mão na massa e executar algo. Tá? Quando eu falo de poética, é nesse sentido que eu estou falando. E aí esse algo, né, esse fazer que desemboca em uma obra, é a obra do espírito, que também é uma definição do Valéry, né? Ele segue com a aula inaugural dele. E ele diz que as obras do espírito são aquelas que o espírito quer fazer para seu próprio uso. E aqui eu não estou falando de espírito-alma, não tem nada de religioso nisso. Mas é aquilo que, pensando na tensão psíquica, aquilo que mais nos toca profundamente, aquilo que mais nos. É aquilo que a gente vai fazer em detrimento do cânone, quando ele fala, né? As obras do espírito são aquelas que o espírito quer fazer para seu próprio uso, empregando para esse fim todos os meios físicos que possam lhe servir. Em detrimento do cânone, do engessamento do cânone, das regras da época, né? Quando a Mary Shelley escreve Frankenstein, ela subverte as regras todas que falavam, né, da necessidade das lições de moral, que os livros, os romances deveriam ensinar algo. E olha que ela ensina muita coisa, mas não de um jeito didático, como era exigido na época. Então ela escreve Frankenstein sem ligar a mínima para o cânone. E ela compõe uma obra do espírito, né? O Victor também, porque ele ultrapassa todos os limites humanos e éticos, na medida em que ele cria algo de maneira muito ilícita, ele faz isso de maneira ilícita. Quando ele faz, ele profana corpos e existências, ele não liga a mínima para aquelas pessoas que ele está ali mutilando, né, aqueles corpos que ele está mutilando, e no final ele ainda abandona a vida que ele criou. É também uma obra do espírito, né? Enfim. Mas é sobre isso que eu estou falando, esses são os conceitos, tá? Então, e a Mary Shelley antecipa em 200 anos uma reflexão do Deleuze e Guattari que eu também uso. Eu vou aumentar aqui para a gente poder ler. Pedimos somente um pouco de ordem para nos proteger do caos, né? Ela fala da criação como ordenação do caos, né? E eles fazem uma grande reflexão também sobre ordenar o caos, sobre a criação como ordenação desse caos, né? Mas eles falam de algo doloroso, né? Que nada é mais doloroso, mais angustiante do que um pensamento que escapa a si mesmo, ideias que fogem,
que desaparecem apenas esboçadas, já corroídas pelo esquecimento ou precipitadas em outras que também não dominamos. São variabilidades infinitas cuja desaparição e aparição coincidem. Ele está falando aqui, gente, de algo muito próprio do criador, né, do criador, dos nossos processos, né. É uma delícia, essa tensão psíquica é deliciosa, mas é também uma angústia, é também uma agonia. O processo de escritura de uma pesquisa, o processo de escritura de um romance, o processo de confecção de um objeto escultórico, de uma ilustração, ela é composta dessa agonia que a gente tem de ter algo aqui, concebido aqui, e quando a gente traz para fora, quando a gente tenta concretizar, não sai como a gente estava imaginando. Ou que a gente sente pruridos de realizar, porque sabe a tal da procrastinação, do protelar iniciar algo, o nervoso que a gente tem de iniciar um desenho numa folha em branco, de iniciar um texto numa folha em branco, e as ideias que escapam, né, que elas estão aqui, elas estão ainda num espaço semiconsciente, e que passam assim furtivas, não sei, vocês devem ter esse vislumbre, né, às vezes, e que não encontra palavras, não encontra o verbo, ou não encontra a imagem quando a gente rabisca sobre um bloco de desenho. Eu vou chegar nos meus diários de criação. E daquelas ideias que a gente fala assim: "Ah, não vou esquecer disso", e depois esquece, e a gente, pô, era legal a beça, mas a gente não consegue lembrar do que era. Tudo isso compõe o tal caos, que pode ser uma delícia, mas pode ser também agoniante. Quem está criando algo, uma aula bacana, sabe, um curso que a gente está criando, tudo isso é composto desse caos mesmo, né? São velocidades infinitas que se confundem com a imobilidade do nada incolor e silencioso que percorrem, sem natureza nem pensamento. É o instante que não sabemos se é longo demais ou curto demais para o tempo. Recebemos chicotadas que latem como artérias. Perdemos sem cessar nossas ideias. É por isso que queremos tanto agarrar-nos a opiniões prontas. É por isso que a gente dá tanta atenção ao cânone, porque o cânone nos conforta de criarmos algo ali, já dentro de algo pré-estabelecido, e que a gente faz e já fez anteriormente parecido, e é confortável, porque essa ideia da tensão psíquica, do algo muito novo, do algo fora dos cânones, sabe, daquilo que a gente emprega a nossa alma, é uma delícia, mas é difícil, é dolorido, é repleto de desafios, e da possibilidade de dar em nada, de não dar certo, de não se concretizar, né. Por isso que não raro a gente repete fórmula. É tão comum a gente ver criadores se repetindo obra a obra, porque é muito confortável, porque também o mercado pede, e a gente tem que pagar conta, pô, deu certo da primeira vez, é um desafio muito grande para mim. Hoje eu já domino o processo de criação da criatura, que foi completamente assim, experimental, né, eh, eu preciso constantemente me desafiar a novos rasgares para que eu não caia no cânone, inclusive porque a minha obra já foi avaliada, foi bem avaliada, né, eu tive indicação de publicação da minha dissertação. A criatura, o objeto escultórico, essa moça que está aqui, né, ela ela foi bem recebida pelos espectadores, né, para quem, eu não sei se vocês conseguem ver semelhança, mas eu vou falar sobre isso, eu vou chegar lá, mas essa é a minha máscara mortuária, e foi dela que se fez o rosto da criatura.
Bom, e aí, minha gente, eu vou dizer o seguinte para vocês. Nós estamos chegando a 1 hora de conteúdo, temos muito mais aqui para conversarmos. Eu vou fazer a parte 1, a parte 2, a parte 3 dessa aula, talvez. Talvez só a parte 2, né, 1 e 2. Semana que vem a gente continua nessa nossa conversa, né, deixo vocês aqui em plena tensão psíquica para o que vem a seguir. Que mais? Quero dizer a vocês o seguinte, eu quero só compartilhar aqui para dizer o seguinte. Deixa eu abrir aqui para mostrar. Tela cheia. Ok, compartilhar. Por quê? Não, não é você. Esse aqui é o flyer aqui. O flyer da aula. Eu quero dizer o seguinte a vocês, ó. Toda terça-feira eu vou fazer um tutorial. Nas segundas a gente tem uma aula teórica, né? Isso que vocês estão tendo aqui é uma aula teórica sobre um assunto teórico prático, porque é o meu fazer e o meu pensar sobre a minha obra e sobre a obra de outras pessoas que pretendo receber aqui, né, ao longo dos próximos meses. Mas nas terças-feiras eu vou sempre disparar um vídeo, que provavelmente não vai ser ao vivo, nesse momento inicial, pelo menos não vai ser, mas que eu estou chamando de tutoriais das terças, tá? Os tutoriais das terças são a mão na massa mesmo, o fazer. Eu vou direcionar a câmera para as minhas mãos e a gente vai fazer junto alguma coisa. Eu vou propor algo, vou fazer ali, vou deixar salvo, vou deixar gravado no YouTube para vocês acessarem e fazerem, ou não fazerem, né? Mas eu convido, eu vou adorar se vocês fizerem, se vocês me mandarem fotos, se a gente puder conversar a partir disso. Quem é professor, se puder fazer com os alunos, depois trazer para mim, né? Me dar um retorno a partir ou de comentário no próprio vídeo ou lá no Instagram, mas é isso, tá? A partir de amanhã a gente começa os tutoriais das terças. Eu vou parar aqui o compartilhamento. Cadê? O que mais? Paramos aqui, né, nessa ideia do caos ao cérebro, do Deleuze e do Guattari, e na semana que vem a gente continua com a nossa aula, com o nosso encontro, seguindo nesse assunto, eu contando para vocês um pouco mais da minha pesquisa, mas a minha pesquisa, na verdade, é só o estudo de caso, digamos assim, para a gente debater o que é esse fazer, o que é essa mão na massa, o que é o pensar, o pensar das mãos, o que é o gesto e o pensamento, para a gente começar a refletir sobre essa fragmentação entre gesto e pensamento, tá? Porque isso interessa a mim como ilustradora, sim, interessa a mim como pesquisadora, sim, mas interessa para mim, sobretudo, como uma provocadora dos fazeres dos meus alunos, dos meus mentorados, dos professores que vivem um momento tão difícil, tão frenético em sala de aula, né? Como fomentar essa tensão psíquica na gente, né? Essa tensão psíquica no nosso criar, seja se criar o que for, né? Como diz a minha querida professora Irene Peixoto, não é fortuito que a gente esteja procurando desafiar a temporalidade por meio de atividades manuais, de atividades que nos transporte para outros tempos e espaços, né? Então, gente, eu quero agradecer muito a vocês por estarem aqui comigo já há 2 meses, né? Chegando aqui ao 3º mês, e dizer que eu fico muito feliz. Eu adoro dar essas aulas, eu adoro receber vocês aqui, eu adoro saber que vocês vão visualizando o conteúdo,
E é isso, tá bom? Espero vocês semana que vem para a gente continuar nessa apresentação, ok? Um beijo bem grande. Muito obrigada. Ah, e espero vocês amanhã no tutorial, nos tutoriais das terças, tá bom? Um beijo.